Pessoal, a partir de agora nossa aula está sendo gravada e vocês, tendo ciência dessa gravação, concordam com ela naturalmente. Na aula anterior eu passei uns vídeos para vocês. O professor Gil Costa é um professor da USP, ele tem várias videoaulas gravadas, né, vídeos curtos. Eu gosto muito dos vídeos dele, então eu passei alguns para, né, para vocês terem essa introdução. Normalmente eu tenho feito assim nessas aulas remotas, né? E hoje eu vou falar sobre o capítulo, falar de alguns conceitos básicos e, e da matéria em si, né? Que nem tudo foi abordado, foi apenas uma introdução. Na última aula, antes do recesso, antes das férias, nós falamos de centro de massa em momento linear. Eu deixei na última aula uma aula gravada, passei um exercício que dei prazo para vocês entregarem até essa semana, né? Para vocês não terem que ficar fazendo aí nas férias, nós combinamos isso. E aí, vamos dar continuidade aqui. Se tiver alguma dúvida, se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade. Então vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela, qualquer coisa vocês podem falar, tá, pessoal? A qualquer momento. Vamos lá, a gente vai começar hoje o capítulo de rotação. Vamos lá, a gente vai começar falando de rotação de um corpo rígido. Rotação de um corpo rígido em torno de um eixo fixo. Então, eu vou pegar um sistema aqui qualquer de coordenadas, né? Um corpo qualquer aqui também. Então, eu tenho aqui um corpo rígido que vai girar em torno de um eixo aí. O que que a gente define como corpo rígido? É um corpo cujas partículas, cujas moléculas, né, estão sempre fixas em relação umas às outras. Então, é qualquer objeto, né? É sólido, vamos dizer assim. É diferente de um objeto, por exemplo, pastoso, né? Se eu estiver mexendo ali um líquido, né? Imagino que eu estou mexendo, fazendo um angu ali na panela, e aí eu jogo algumas partículas ali, né? Cada uma vai se movimentar de uma forma, vai girar de uma forma, né? A que está próximo ao centro vai ter uma velocidade, a que está mais na borda vai ter outra. Agora, um corpo rígido não, né? Se eu pego aqui um corpo rígido qualquer, né? Quando eu faço esse movimento aqui, todas as partículas estão girando da mesma forma, vamos dizer assim, em relação ao eixo, né? Nós vamos ver como que é a velocidade de cada uma, mas nós vamos dizer que a velocidade angular, por exemplo, das partículas de um corpo rígido, ela é a mesma, ok?
Então, a gente fala que todos os ângulos, todas as partículas, varrem o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo. Então, o que isso quer dizer? Imagina essa caneta aqui, por exemplo, né? Eu vou fazer, imagina que aqui onde está a ponta dela é o eixo, ela vai girar aqui em torno desse eixo, ok? Se eu pegar um pontinho que está aqui próximo ao eixo e um ponto que está aqui na ponta, né? Quando essa caneta varrer um ângulo, por exemplo, de 90 graus, as duas partículas percorreram, né? Ou varreram o mesmo ângulo no mesmo tempo, né? Uma parte não chegou primeiro que a outra. Quando ela dá uma volta completa, ok? Varreu aqui um ângulo de 2π radianos ou de 360 graus, todas essas partículas que compõem esse corpo varrem esse ângulo ao mesmo tempo, ok? Que é diferente de distância. Eu vou mostrar para vocês quando formos falar da distância, ok? Mas essa é a definição de corpo rígido. Vamos definir algumas grandezas, né, que a gente trabalha aqui com rotação. Né? A primeira delas é posição. A gente representava por posição x lá, né, quando a gente trabalhava com translação, né, com momento linear. E aqui a posição em relação a como é uma posição angular, a gente vai representar pela letra θ, ok? E aí, o que é θ? Vamos pegar aqui uma circunferência, aqui um ângulo θ, né? Essa distância aqui é o raio, e aqui é o arco, né? Que é uma distância linear, vamos dizer assim, que a gente representava, deixa eu melhorar isso aqui, por S. Não é isso? Então, o que nós aprendemos já, né, lá na matemática há muito tempo? Que o ângulo θ, né, ou a distância S, o arco, ela é o ângulo θ vezes o raio, ok? Eu tenho que S é igual a R θ, né, ou θr, que é o ângulo vezes o raio, né? Tanto que se você pegar uma circunferência completa, né, qual que é a distância ali? O ângulo é 2π vezes o r, que é a forma que a gente tem para o comprimento de uma circunferência, não é isso? 2πr. Então, eu tenho que esse ângulo θ aqui vai ser dado por S sobre R. Então, essa vai ser a definição ali da posição angular e vai ser dado em radianos. Tranquilo? Então, o que é? Como a gente representa, né? O radiano. O que é um radiano? Um radiano é aproximadamente 57 graus. Vamos fazer a conta, 53,7, alguma coisa assim. Mas o que é um radiano? Quando eu tenho aqui uma volta é igual a 360 graus, ok? Isso é θ. Quanto que é o θ quando é por volta de 360 graus? É o comprimento total, 2πr sobre r, que dá 2
π. É isso? 2π o quê? Radianos. O que é um radiano? O que é um radiano? Se, em graus, por exemplo, se 360 graus são 2π radianos, um radiano é 360 por 2π. Isso dá aproximadamente 57,3 graus, se vocês fizerem essa conta aí, que equivale a 0. Deixa eu pegar uma calculadora aqui. Que é igual a 0,15, 0,159 voltas. Ok? Vamos lá. O deslocamento. O que é o deslocamento? Deslocamento é posição final menos posição inicial, era ΔX. Deslocamento aqui vai ser delta teta, ok? Que é θ1 ou θf, delta teta é igual a θ2 menos θ1, ou θ final menos θ inicial, né? O ângulo que eu tô menos o que eu saí. E a gente vai definir aqui, por convenção, como o movimento é circular, ele só tem dois sentidos possíveis, que é horário e anti-horário, tá ok? Então a gente vai definir o sentido anti-horário é o sentido definido como positivo e o sentido horário é o sentido negativo, ok? Isso é convenção. Então falamos de posição, deslocamento, velocidade angular. A gente representa pela letra grega ômega. O que é velocidade angular, pessoal? Velocidade linear é distância percorrida por unidade de tempo. A velocidade angular é o ângulo varrido por unidade de tempo, né? Então, eu tenho que ômega, ela é delta teta por delta t, que é igual a θ2 menos θ1 dividido por T2 menos T1, ok? E isso é dado em radianos por segundo. Então, se a gente está acostumado a definir frequência, que é uma velocidade angular também, mas a gente chama de frequência angular, mas ela é dada em voltas por segundo, né? Ou em hertz. Agora vai ser dada a velocidade angular em radianos por segundo. Então, se ela percorreu 2π radianos em 2 segundos, a velocidade é π radianos por segundo. Ok? Isso é a velocidade angular média. Ok? E a velocidade angular instantânea é o limite de delta teta por delta t com delta t tendendo a zero. Ok? Que é igual, isso vai me dar ômega igual a d teta dt, que é derivada temporal da posição angular, ok? A unidade já está ali em cima, vou pôr aqui também radianos por segundo, ok?
A relação, e a gente vai ver que essa relação aqui, ela vai se repetir para tudo, né? Mas eu tenho que ômega é igual. Vamos pegar aqui uma volta. Uma volta é 2π, ok? E o tempo de uma volta é o que a gente chama de período. E a velocidade linear, como que a gente viu lá? A velocidade linear é uma volta. Quanto que é percorrido em uma volta? É o comprimento da circunferência, 2πr, dividido pelo tempo, que é o mesmo que é o período. Ok? Se eu pegar aqui isso aqui, ó, 2π sobre t é a velocidade angular, eu tenho então que v é igual a velocidade angular ômega vezes r. Então, se vocês repararem, ó, a distância S é o quê? É o ângulo vezes o raio, não é isso? Grandeza linear, distância S, é igual a grandeza angular θ vezes o raio r. Aqui, velocidade linear v é igual a velocidade angular ômega vezes o raio. Então, a relação é essa, tá? Grandeza linear é igual a grandeza angular vezes o raio. Então, se eu pego a grandeza angular e multiplico pelo raio, eu tenho a correspondente linear, tá bom? E a gente tem aqui também, para fechar essas definições, a aceleração angular. Que a gente vai chamar de alfa. Então, eu tenho que alfa médio vai ser variação da velocidade sobre tempo. Então, é ômega 2 menos ômega 1 dividido por T2 menos T1, que é igual a delta ômega por delta T. E a unidade aqui vai ser o quê? Radianos. Ômega já é radiano por segundo, né? Dividido por segundo do tempo novamente. Radiano por segundo ao quadrado. A aceleração instantânea vai ser limite de delta ômega sobre delta t, com delta t tendendo a zero. E eu vou ter que alfa é igual a d ômega dt. Ok? Dado em radianos por segundo ao quadrado. Nós tínhamos aqui que dv dt, a gente sabe que, né, velocidade, variação de velocidade por tempo é aceleração. Mas o v não é ômega r, então isso é d ômega r dt. Se a gente está vendo aqui que d ômega dt é alfa, o que eu vou ter aqui? Que isso aqui é igual a alfa vezes r. Ou seja, grandeza linear, que é a aceleração tangencial, é igual a grandeza angular alfa vezes o raio. Da mesma forma, né? Isso aqui é A. A é dv dt. Tranquilo, pessoal? Então, mesma relação. E a gente tem a aceleração radial também, que é o correspondente da aceleração centrípeta. E aí a gente pega aqui, ó, a aceleração centrípeta, que é V2 sobre R, não é isso? Então, vou ter que a aceleração radial é igual V ao quadrado
ômega vezes R ao quadrado sobre R. Eu vou cortar esse R com esse quadrado e eu vou ter que a aceleração radial é igual a ômega 2R. Essa é a correspondente da aceleração centrípeta, é a aceleração radial. Ok, gente? Alguma dúvida até aí? Professor, se você pudesse aumentar um pouquinho mais a tela. Aumentar a tela? Eu vou tentar escrever um pouco maior também, tá? E aí, se não estiver dando para ver, eu aumento depois. Mas... Então, vamos lá. O vetor, velocidade angular. Nossa, mas tá feio. Acho que eu desacostumei de escrever isso aqui, não tá doendo. A gente define o vetor velocidade angular pela regra da mão direita. Ok? Que é por exemplo, sentido aqui. Esse sentido, você vai fazer circular, ali fazer a trajetória com os seus dedos, o vetor velocidade vai ter a direção do seu polegar. Então a velocidade nesse caso aqui, ó, ômega, tá para cima. Se for sentido contrário, ó, você vai fazer isso, circular aqui, a velocidade ômega, vetor velocidade ômega, tá para baixo, tá? Agora, o deslocamento angular não é vetor. Tá? Por que ele não é vetor? Porque ele não obedece à propriedade vetorial, onde vetor A mais vetor B é diferente de vetor B mais o vetor A. Tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Vou pegar esse celular aqui. Vou colocar ele de frente para vocês aqui em pé. Então, vou fazer dois deslocamentos angulares de 90 graus. Vou fazer para a minha esquerda aqui, eu não sei como que aparece para vocês. Vou girar 90 graus para a esquerda e depois 90 graus para frente. Ok? Veja bem, o vetor A, o deslocamento A, 90 para a esquerda, deslocamento B, 90 para frente. Ele parou nessa posição. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer primeiro 90, que é o vetor B, 90 graus para frente, e agora o 90 para a esquerda. Eu não tive o mesmo resultado, vocês concordam? Ok? Então, ele não obedece, né? A mais B não é igual a B mais A. Então, ele não é uma grandeza vetorial.
meio esquisito isso aí para mim, professor. Por quê? Não, eu consegui ver o movimento, mas por que que não iguala? Eu não entendi. Porque, justamente, como ele não iguala, porque ele não é uma grandeza vetorial. Na verdade, a pergunta não é por que não iguala, a questão é, uma vez que não iguala, eu não posso considerá-lo vetor. Mesma coisa, ó, pega assim, ó, pegar, não sei se vocês conseguem ver aí. Vou começar aqui, ó, palma da minha mão, vou fazer, tá, né, tá para frente. Se eu fizer um deslocamento para a direita e um deslocamento para frente, né, a posição final é essa aqui. Se eu fizer para frente e para direita, até a posição aqui da minha mão é diferente. Então, é um fenômeno que não obedece a essas propriedades. Então, existem, na verdade, as propriedades Não, eu achei que vetoriais. fazer o. Para igualar lá, tinha que fazer o contrário. Onde que você terminou, você tinha que fazer os mesmos ângulos voltando, não? Não, não. A questão é, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho vetor. Aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, vetor A, ok? Esse é o vetor A. Esse aqui é o vetor B. E esse aqui é o vetor C. Se eu fizer A mais B mais C, por exemplo, eu vou ter aqui, ó, A mais B mais C. Ok? Positivo. Então, eu vou ter esse vetor resultante aqui. Se eu fizer, por exemplo, B mais C mais A, eu vou ter aqui vetor B mais C mais A. O meu vetor resultante, ó, é o mesmo, tá vendo? Esse vetor Positivo. é o mesmo que esse no final, não interessa a ordem, Correto. ok? Agora, vou pegar, agora é o movimento de rotação, então vou pegar um livro aqui, ó. Nessa posição inicial, ó, ok? Vou girar ele, vou pegar um eixo aqui, 90 graus para a esquerda, né? Vou até colorir essa parte aqui, ó. 90 graus para a esquerda, ele vai parar nessa posição aqui. Tranquilo? Positivo. Você Hã? está girando em torno do eixo aí, Em correto. torno desse eixo aqui, ó. Correto. Ok? Eu fiz esse movimento primeiro. Então, fiz chamado de movimento A. E foi o movimento A. E agora eu vou fazer o movimento B. O movimento B eu vou girar ele, para frente aqui. Então ele vai descer, eu vou ter movimento B, eu vou girar ele aqui, ele vai ter. Vou ficar tipo assim, eu acho que nesse caso o que eu fiz é mais fácil de vocês enxergarem do que o desenho. Eu vou estar vendo aquela parte de cima ali. Agora, se eu pegar o mesma situação, ó. Mas ali você mudou o eixo de rotação. Isso, são dois movimentos. São dois Ah, tá. movimentos. Tá. Agora eu peguei o trem. Agora eu peguei. Eu vou fazer dois movimentos, mas já que comecei a explicar, eu vou concluir aqui. São dois movimentos, eu vou repetir os mesmos dois movimentos. O primeiro eixo que eu girei foi aqui na minha visão no sentido ali horário e depois para frente aqui. Eu vou fazer inverso, vou fazer o movimento B agora. Quando eu fizer o movimento B, eu vou girar ele aqui para frente, ele vai ficar, ó,
nessa posição. Eu vou ficar com aquela face virada para mim. Ok? Sim. E na hora que eu virar para a esquerda, agora ele está deitado, ele vai ficar com essa face aqui, ó, vermelha. Deitado. Tá vendo que isso aqui é diferente disso? Não, positivo. Então, para ser vetor, isso que eu fiz aqui, ó, de qualquer jeito que você somar A mais B mais C, né, a propriedade comutativa, ele tem que obedecer essa propriedade. Como o deslocamento angular não obedece, se você inverte a ordem, eu não tenho o mesmo resultado, então ele não é considerado Vetorial. como vetorial, como um vetor, entendeu? Não, positivo. Agora eu entendi. Eu tava boiando nos eixos ali. Então, a ideia é mudar os eixos mesmo, que são dois deslocamentos diferentes. No caso agora, uma vez a gente está falando de movimento angular. Deixa eu então apagar isso aqui e eu vou deixar essa explicação aqui e vou passar para outro slide. A gente fala de energia cinética de rotação. Vamos lá. Energia cinética de rotação. Agora, pessoal, nós estamos falando de corpo rígido, né? Energia cinética nós já sabemos que é a energia de um corpo associada à sua velocidade, né? Nós vimos lá que a energia cinética K era dado por 1/2 de massa vezes velocidade ao quadrado, não foi isso? 1/2 de mv2. A energia cinética de rotação é a mesma energia cinética, só que agora ela está associada a um corpo que gira, né? Se eu pensar em a translação, eu estou falando de uma velocidade, mas o corpo está na mesma posição do espaço, né? Uma vez que ele não translada, ele só gira. Então, o que está movimentando no espaço? Não é esse corpo mais, são as partículas do corpo. Tranquilo? Quando eu pego uma bola de boliche, por exemplo, e jogo ela na pista, eu estou considerando a bola como uma partícula. Eu sei que ela tem várias partículas que giram ali, né, em torno do centro desse corpo e tudo, mas nós vimos que o centro de massa percorre uma trajetória ali que eu posso considerar como sendo toda a massa da bola, não é isso? Então a gente considera esse corpo como uma partícula, pega a massa da bola de boliche lá, sei lá, 2 kg, pega a velocidade do centro de massa e calcula a energia cinética dessa bola. Mas na rotação eu não posso fazer isso, né? Se eu tenho um disco girando, eu tenho várias partículas em movimento de translação. O disco em si, eu não posso falar que ele está em movimento de translação. Vocês entendem isso? Né? Se eu pego aqui, ó, um corpo qualquer, né? Isso aqui é a translação, ele mudou a posição no espaço. Quando ele gira, né, esse livro está sempre na mesma distância de mim aqui, por exemplo, né? Ou do computador. Mas cada partícula aqui está descrevendo um movimento no espaço. E aí a energia cinética de rotação é associada a isso, é a energia cinética de cada partícula. E aí vocês vão ver que cada partícula vai ter uma velocidade de acordo com a distância que está do eixo, né? E a gente vai ter algumas formas aí de calcular isso. Então eu vou definir K, né? Ó, vamos pegar aqui um eixo aqui, um disco que gira em torno desse eixo, e eu tenho várias partículas. Vocês concordam que, por exemplo, já que é um corpo rígido, quem está mais longe do eixo tem uma velocidade linear muito maior do que quem está próximo ao eixo, né? Porque veja bem, quando esse pincel aqui, essa caneta aqui, fazer esse movimento de 90 graus, né? Ou dar uma volta em torno do eixo aqui, nós vimos que o tempo é o mesmo, né? Então, se eu pego uma barra aqui, que vai girar em torno aqui desse eixo, ó, ela vai completar
né? Imagina quando ela chegar aqui, ó, meia volta, por exemplo. Uma partícula que está aqui percorreu essa distância. A partícula que está aqui na ponta, ó, percorreu uma distância muito maior no mesmo tempo. E se a distância é maior no mesmo tempo, quer dizer que a velocidade tangencial de quem está mais do lado de fora é maior, né? Vocês veem que, óbvio que a distância interna é menor. A gente vê essas corridas aí no atletismo, né? Que eles fazem essa compensação de distância, quem larga nas raias internas, em relação a quem larga nas raias internas, justamente para compensar essa distância, né? No caso, para ficar justo. Então, aqui vai ser o energia cinética K vai ser dado, então, pelo somatório de igual a 1 até N de 1 meio de MI VI ao quadrado. Essa não é a equação da energia cinética? Vamos fazer diferente. Vamos fazer aqui, ó. Imagina que eu tenho N partículas, eu tenho que a energia cinética vai ser 1 meio de MI, não, M1. Vamos chegar nesse MI que é melhor. De M1 V1 ao quadrado mais 1 meio de M2 V2 ao quadrado mais 1 meio de Mn Vn ao quadrado para N partículas. E isso me dá que K, né, o que eu tinha colocado ali agora, é igual ao somatório de I igual a 1 até N de 1 meio de MI VI ao quadrado. Tranquilo? Então, é por partícula, né? E não é agora pelo centro de massa. É o somatório da velocidade de cada partícula, né? Se eu fizer aqui, ó, fazendo fazendo V igual a ômega R, né? Que foi o que nós vimos. Nós temos que K é igual somatório de I igual a 1 até N de 1 meio de MI. Aí V é ômega R. Então é ômega I RI ao quadrado. Ok? Só que o ômega, o V, né? O que eu falei? A velocidade linear de uma partícula que está aqui é menor do que está aqui, porque são distâncias maiores. Mas o ângulo é o mesmo. A velocidade angular é a mesma, né? Eles completam uma volta no mesmo tempo, e uma volta é 2 π radianos. Então, eu não preciso pôr ômega i. O ômega é constante. Então, isso aqui me dá que K é igual a 1 meio. Vou tirar esse 1 meio aqui, porque é constante. Somatório de I igual a 1 até N de MI ômega ao quadrado RI ao quadrado. Ok? Como a ômega também é constante, eu posso tirar. Eu tenho que K é igual a 1 meio somatório de I igual a 1 até N de MI RI ao quadrado. Vou separar aqui só para mostrar uma coisa para vocês. Vezes
ômega 2. Vou repetir essa equação aqui no próximo slide, que é K igual a 1 meio somatório I igual a 1 até N de MI RI ao quadrado vezes ômega ao quadrado. Só repetir ali a equação, tá? Se vocês olharem bem, isso que está entre parênteses, somatório de massa vezes o raio ao quadrado de cada partícula, isso é a distribuição da massa em relação ao eixo de rotação, né? Porque eu estou pegando cada partícula vezes a distância ao quadrado, né? Vezes a distância que ela está do eixo de rotação. Esse R, né? É a distância que a partícula está aqui em relação ao eixo de rotação, ok? E isso tem um nome, que é... Vou anotar aqui primeiro. Isso é a distribuição da massa em relação ao eixo de rotação, ok? E o nome disso é momento de inércia. Tranquilo? A gente vai representar pela letra I o momento de inércia. E ele vai ser dado, então, tá? Por I, só aquilo que está ali no meio, igual a somatório de MI RI ao quadrado. E ele é dado na massa quilogramas, raio é distância, né? Tá ao quadrado, quilogramas vezes metro quadrado. Ok? Pessoal, isso é essa grandeza é muito interessante, tá? Inércia que estava relacionada a quê? Lá no movimento de translação. A tendência dos corpos, né? Ficarem em repouso ou manterem sua situação de movimento. Na verdade, a inércia é a tendência dos corpos manterem a situação de velocidade desse corpo, né? Porque se eu considerar o repouso um movimento de velocidade zero, então você pode pensar sempre que é a tendência de manter o movimento ou manter a velocidade, mesmo que essa seja zero. Nós definimos massa, quando a gente deu a definição de massa, a gente definiu como a medida da inércia de um corpo, né? Quanto mais massa, mais difícil alterar a situação daquele corpo. Quanto mais massa um corpo tem, mais difícil você colocar em movimento ou você acelerá-lo, né? Nós vimos isso lá atrás, no começo. E aqui é a mesma coisa, né? Só que esse momento de inércia está relacionado com a rotação, tá? E aí, ó, só para a gente... Vou mudar aqui o slide. Vou até pôr mais um aqui, senão vai chegar já no próximo. Vamos lá. Vou repetir aqui também para a gente não se perder. Eu tenho que o momento de inércia I
é igual somatório. Na verdade, eu vou pôr assim. Nós temos que K, né, energia cinética, é igual a 1/2 de somatório de MI/RI ao quadrado vezes ômega ao quadrado. E o momento de inércia I é igual só aquilo que está entre parênteses ali, MI/RI ao quadrado. Logo, a gente tem que K não, faço não, pô. Ah, porra. A energia cinética K é igual a 1/2. Se tudo que está entre parênteses ali é o momento de inércia, de I vezes ômega 2. Ok? Agora, o cálculo do momento de inércia o cálculo do momento de inércia, ele vai, quando eu considerar partículas, né, eu vou somar, fazer o somatório, como está ali, né, da massa da partícula vezes, aqui está aparecendo um V, né, vezes o raio, né, dessa partícula ao quadrado, a distância que essa partícula está do eixo de rotação ao quadrado. Mas e quando não for partícula, por exemplo, né? Quando for um corpo extenso, um corpo contínuo, né? Quando for uma barra, por exemplo. Se eu tiver aqui, ó, duas essa aqui, ó. A gente vai fazer um exemplo. Se eu tiver aqui, ó, duas esferas, por exemplo, ligadas por uma haste aqui de massa desprezível, que vão girar em torno desse eixo aqui. Eu posso considerar, né, fazer aqui que o I, vou chamar de partícula 1, partícula 2, vou falar que o I vai ser igual, e aqui um comprimento L. Então, o I vai ser igual M1 vezes L ao quadrado, mais M2 vezes L ao quadrado. E aí, se eu tiver o valor de L e das massas, né, eu vou saber o momento de inércia. Agora, se for de uma barra aqui, ó, uma barra metálica, por exemplo, contínua. Então, ela tem várias partículas aqui, né? Imagino que elas vão girar em torno desse eixo aqui. Ok? Como que eu vou fazer para cada partícula? Não tem jeito de eu somar, né? Cada partícula de uma barra metálica, por exemplo. E aí eu vou ter que associar aqui um elemento de massa, dm, à distância r aqui. Então, vou ter um dm associado à distância r, e esse dm está do eixo. E aí, eu vou ter que o momento de inércia I, né, vai ser igual à integral da distância ao quadrado vezes dm. Que é a mesma coisa, né, gente? De somatório, não era massa vezes o raio ao quadrado? Agora eu estou pegando o raio ao quadrado
mais um raio de um elemento de massa. E aí, quando eu integro, eu estou somando todos esses elementos de massa e eu vou ter aquele mesmo somatório ali. Tá? Eu vou fazer um exemplo aqui agora com vocês, para vocês entenderem isso aí. Mas antes disso, só para completar aqui, eu vou pôr o teorema dos eixos paralelos. Normalmente, pessoal, os corpos que são mais bem definidos, eles têm esse momento de inércia tabelado, tá? Vocês vão ver aqui que o momento de inércia ele depende, né? Além da massa e do raio, ele depende da posição do eixo. Na verdade, essa posição do eixo é a dependência do raio, naturalmente, porque o raio depende de onde está o eixo de rotação. Mas eu posso ter, por exemplo, eu posso ter um corpo aqui, ó, uma barra aqui, que gira, ó, em torno desse eixo, ok? Ou seja, eu tenho aqui, ela gira em torno do eixo ali longitudinal, mas esse mesmo corpo aqui, ó, pode girar aqui em torno de outro eixo assim. E aí, olha aqui como que os raios aqui são pequenininhos, né, ó, em relação ao eixo, as distâncias máximas. Agora aqui, ó, olha a distância máxima, o tamanho desse R aqui. Qual será que é mais difícil de girar? Como será que gera mais demanda, né? Qual situação que eu vou ter maior momento de inércia? Girando assim, ou girando em torno de um eixo aqui na ponta, ou ele pode também, o mesmo corpo aqui, ter um eixo, ó, central e girar aqui. Então, depende dessas questões aí, tá? Depende da posição do eixo, porque depende, né, em torno de que eixo esse corpo vai girar. Mas o teorema dos eixos paralelos fala que I é igual a I do centro de massa mais mzão H ao quadrado, tá? Onde I Cm é igual ao momento de inércia do centro de massa, ok? Mzão é a massa total. E H é igual à distância perpendicular entre os eixos. Okay? Vou fazer um exemplo aqui para vocês verem como que é isso aí. Vou pegar o livro. Aqui, ó. Alguns momentos de inércia tabelado aqui, por exemplo, ó. Anel fino em relação ao eixo central, esse primeiro aqui. Cilindro oco, cilindro maciço, né? Ou disco, porque o cilindro pode ser um disco, dependendo da espessura. Cilindro maciço. Então, ó, esse cilindro maciço aqui, igual eu desenhei lá, com o eixo passando ali longitudinalmente, aí o momento de inércia vai ser um meio da massa vezes o raio ao quadrado. Dessa forma que está aqui, né, vai ser 1/4 da massa vezes o raio ao quadrado, mais 1/12 da massa vezes o L ao quadrado, que é o tamanho do cilindro. Então tem várias variáveis, ó, de esfera, de placa, de anel com o eixo em outra posição, enfim.
Casca esférica, esfera maciça. Então, só para vocês verem que vocês têm isso aí tabelado, né? Para figuras mais definidas. Vamos fazer esse exemplo aqui. Ó. Momento de inércia de um sistema de partículas. Depois a gente faz o outro, que é por integral. Peraí. Então, vamos lá, pessoal. Então, eu tenho aí, ó. A figura mostra um corpo rígido composto por duas partículas de massa M ligadas por uma barra de comprimento L e massa desprezível. Então, essa barra que está ligando aí é desprezível, ela não vai, né, não tem massa, não vou considerar. É como se fosse só as duas esferas. Essa barra é só uma forma de mostrar que uma está fixa em relação à outra. Qual é o momento de inércia e do centro de massa? Então, que é o momento de inércia do centro de massa em relação ao eixo passando pelo centro de massa e perpendicular à barra, como mostra a figura. Então, o centro de massa, ali, como os dois são massa M, o centro de massa vai estar exatamente no centro ali da distância entre elas, e é o eixo perpendicular à barra, então está na vertical ali, igual vocês estão vendo na figura. O comprimento da barra é L, então a distância é L sobre 2, que é o raio, né, da massa até o eixo de rotação. Ok? Então, como que eu calculo o momento de inércia? Vamos lá. I é igual. Não vou pôr aqui somatório, não já vou fazer o somatório. Ó, vai ser M vezes L sobre 2 ao quadrado mais M vezes L sobre 2 ao quadrado. Ok? Isso vai me dar I igual a 2 mL2 sobre 4, que vai ser I igual a 1 meio de mL2. Tranquilo? Isso é bem simples, né? Duas partículas. Vamos pegar a letra B aqui. Vamos lá. Qual é o momento de inércia I do corpo em relação ao eixo passando pela extremidade
esquerda da barra e paralela ao eixo. Então, vamos lá. Deixa eu pegar a figura aqui, só para ficar mais fácil, para vocês visualizarem. É a mesma figura, mas eu mudei o eixo de rotação. Antes estava girando, né, em relação ao centro de massa, e agora está girando em relação a uma esfera em relação à outra. Ó. Vamos lá. Então agora mudou. Então como que eu vou calcular, né, da mesma forma? Então eu vou ter que I é igual. Então M1, que, né, é M, vezes o raio, que é zero agora, ok? Mais M, que é a segunda esfera aqui, vezes L ao quadrado. Isso aqui me dá I igual a ML2. Então, ó, eu mudei o eixo, né? O sistema é o mesmo, eu mudei o eixo. O que aconteceu com o meu momento de inércia? Ele aumentou, né? Ele era 1/2 de ml2, agora ele é ml2. Provavelmente né, é mais difícil, porque está mais longe do eixo. A gente vai ver isso também daqui a pouquinho, a gente vai ver torque. Mas, enfim. Vamos aqui só para tirar a prova, né? Já que é simplesinho, aplicar o sistema, teorema dos eixos paralelos. Como que é? I é igual a I no centro de massa mais a massa total vezes H ao quadrado. Então, vamos lá. Momento de inércia, nesse caso, né, vai ser I é igual. Eu tenho que calcular o centro de massa primeiro. Às vezes o centro de massa é muito mais fácil de calcular, ou ele está tabelado. Mas aqui eu já calculei. Então, é 1/2 de ml2. Por quê? Porque esse aqui, pessoal, ó, olha aqui o exercício, é o do centro de massa. Então, por coincidência, eu já tinha, né? Então, é o do centro de massa, mais a massa total. São duas esferas de massa M, então mais 2M, vezes H. H é a distância entre os dois eixos aqui, ó, ao quadrado. Então, isso aqui, distância perpendicular, os eixos têm que ser perpendiculares, isso é H. H é L sobre 2, então L sobre 2 ao quadrado. Isso vai me dar, fazer aqui do lado, ó, I igual 1/2 de ml2 mais, ali vai ficar 2ml2 sobre 4, vou cortar aqui, vai ficar 2, vai ficar 1/2 de ml2 mais 1/2 de ml2, que dá ml2. Então, I é igual a ml2. Nesse caso, é mais fácil fazer direto, né, pessoal? Eu só estou comprovando que fazendo pelo teorema, ó, o resultado é o mesmo. Muitas vezes, como o do centro de massa vai vir tabelado, é mais fácil você aplicar o teorema dos eixos paralelos para calcular o momento de inércia, tá, de um sistema. Tranquilo? Tem outro exemplo aqui na sequência, eu aconselho vocês a fazerem, porque vou dar um igualzinho na prova, então vocês fazem aqui, ó, que é o momento de inércia de uma barra homogênea, calculado por integração. É bem simples, tá? Vocês vão ver aí que é bem simples, é um exemplo resolvido, então não tem erro. Eu não vou fazer agora porque a gente não tem tempo e eu quero falar mais algumas coisas aqui, tá bom? Então deixa eu voltar. Pessoal, tranquilo até aqui? Qual que é o número do exercício resolvido, professor? É o exemplo 10.07. 10.07. É na sequência desse aí que a gente fez agora no Holiday, capítulo 10. Tá bom? Vamos lá.
Vamos falar aqui de torque. Então, pessoal, a gente está sempre relacionando aqui o que a gente viu lá, né, no estudo do movimento linear, no estudo de translação, para rotação. A força, né, que a gente viu lá atrás, ela provoca movimento, ela provoca aceleração, né? F igual a ma. Aqui é uma força, o torque é uma força que vai gerar rotação, ok? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, tem esse sistema aqui. Vou pegar um sistema e vou pôr um eixo aqui, ó. Ok? Se eu coloco o eixo aqui, se eu vier aqui aplicar uma força F aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou gerar um torque, ok? Eu vou gerar um torque nesse sentido aqui, de forma que essa barra vai girar no sentido anti-horário. A tendência é essa, né? Vocês conseguem enxergar aí. Se eu vier aqui e fizer a mesma força aqui, ó, chama aqui de F1 e aqui de F2. Se as forças forem iguais, né? Vou pôr aqui, ó, F1 igual a F2. Torque a gente vai representar pela letra tal aqui. Mesmo elas sendo iguais, o torque gerado pela força 1 vai ser maior do que o torque gerado pela força 2. Por que isso? Porque o torque, nós aprendemos isso já lá no ensino médio, quando a gente viu o torque, que é força torque é igual a força vezes o braço da força, que é a distância R para o eixo de rotação. Ok? Isso, né? A gente sabe, por exemplo, se eu for abrir uma porta, né? A gente estava no colégio, ficava, né, um aluno empurrando a porta de um lado e um empurrando do outro ali, medindo força. A gente já sabe instintivamente que você tem que aplicar a força mais longe possível, né? Vou pegar a porta aqui vista de cima, ó. Aqui está o eixo, né? O mais longe possível do eixo, né? Uma força aqui, né? Se eu aplicar outra força aqui, para equilibrar, essa força aqui vai ter que ser muito maior que essa, ok? Por quê? Porque quanto mais longe aqui, quanto maior esse raio, ó, chamar de F1, R1, chamar de F2, R2. Quanto maior o raio, para forças iguais, maior o torque também. Tranquilo? Então, o torque até então a gente vê como força vezes a distância, né? Mas também vai entrar aqui, para ficar mais completo agora, um seno de θ. Por que seno de θ? Porque essa força, além de ter que ser aplicada, ou o eixo aqui, né? Para maximizar o torque mais distante possível aqui, né? Um raio maior aqui, ela tem que ser, para maximizar, ela tem que ser perpendicular aqui, né? Ó, se eu for aplicar uma força para cima aqui, ó, ela tem que estar perpendicular. Se eu vier aqui e fizer uma força assim, por exemplo, ó,
nós sabemos que ela não está otimizada, né? Essa força tem uma componente aqui na horizontal e uma componente na vertical. Uma na horizontal e uma na vertical. Qual que é a componente que vai realizar o torque? É a componente perpendicular, que faz 90 graus e sendo de 91. Então, quando ela faz 90 graus, sendo de 91, o torque vai ser força vezes o raio. Agora, a força que é paralela ali, se eu chegar na porta, né, e fizer uma força ali, ó, imagina que está minha porta, né, que abre assim e assim. Eu faço a força sempre perpendicular. Se eu fizer uma força aqui, essa força não vai, né, paralelamente ao eixo, ao raio, a direção entre a direção do raio, né? Ela não vai gerar torque nenhum, né? Se eu fizer uma força nessa porta para cá, né? Ou para cá, ela está fazendo um ângulo de 0 graus ou de 180. E o seno de 0 e de 180 é zero. Então, eu não vou ter eu não vou ter torque, mesmo tendo força. E como é seno ali, a gente vai definir que o torque é igual ao produto vetorial. Espera aí, gente. Produto vetorial, cadê a borracha? De F pelo raio, né? Que F vetorial raio. Que o produto vetorial é FR, seno de θ. Tranquilo? Vamos lá. Fazer só mais algumas considerações, pessoal, para a gente chegar aqui no final do capítulo. E eu faço a chamada. Deixa eu ver como que tá aqui. O que eu queria ver? Ah, tá. Queria ver como... Aqui não, é no Teams. 26 pessoas. Não tem metade da turma, eu acho. Vamos lá. Segunda lei de Newton para rotações. Segunda lei de Newton para rotações. Vamos partir do torque aqui, ó. Torque é igual a força vezes o raio. Vamos considerar perpendicular, então não vou pôr o seno aqui, né? Então eu tenho que o torque é igual. Vou substituir a força por massa vezes aceleração vezes o raio, tá? Eu vou colocar aqui, ó, no cantinho que eu estou substituindo, F igual a M vezes A. Tá pequenininho aí, mas eu estou falando, tá, gente? Que é só o que eu vou substituir. Aqui eu vou substituir o A por, como que é? Grandeza angular vezes o raio. Nós vimos que é alfa R. Então tem que o torque vai ficar M vezes alfa vezes R. Isso aqui é o A vezes o R. Ok? Isso me dá torque igual a M vezes alfa vezes R ao quadrado, que é igual a torque igual a massa vezes R2 vezes alfa. Porque mR2 é momento de inércia, então tem que o torque é igual ao momento de inércia aí vezes a aceleração angular. Ok? Então, a segunda lei de Newton fica definida dessa forma para a rotação.
E trabalho e energia cinética de rotação. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer uma analogia aqui com o que a gente já viu para translação, né? Então, a gente tinha que trabalho é igual a integral de x1 até x2 de f dx, ok? Eu vou ter que o trabalho aqui vai ser integral, ao invés de posição é o quê? Θ1 até θ2 de torque vezes dθ. Então, vou integrar no ângulo. Trabalho é igual. Aí, vou fazer o seguinte, ó. Para força e torque constantes, que foi, né, a gente viu isso, para F e tal. Constantes, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que trabalho é F, que multiplica x2 menos x1, né, que dá trabalho igual a F vezes delta x. Aqui a gente vai ter que trabalho é igual a torque, que multiplica θ2 menos θ1, que vai ser trabalho igual a tal vezes delta θ, vezes variação do ângulo, tá? A potência. A potência, a gente tinha que P é igual a dW, né? Variação do trabalho no tempo, dt, que é igual a D, trabalho é o quê? F vezes X. Então, Fx dt, que é igual a F dx dt. Dx dt é velocidade, então nós vimos que potência é força vezes velocidade. Aqui, da mesma forma, vai ser trabalho é igual a dw dt, mais o w que agora é torque vezes o θ, vezes o ângulo, dt, que é igual, como tal, o tal, né, que é o torque é constante, vai ficar torque vezes dθ dt. Dθ dt é velocidade angular, logo P é igual a torque vezes ômega. Então, é força vezes velocidade e torque vezes velocidade angular, né? O torque é o análogo da força, a velocidade angular é o análogo da velocidade linear. E o teorema do trabalho energia cinética, né? Da mesma forma, eu tenho que variação da energia cinética, que é energia cinética final menos energia cinética inicial, que é igual a 1/2 de I ômega, ômega final ao quadrado, menos 1/2 de I, velocidade angular inicial ao quadrado, vai ser igual ao trabalho. Então, é o mesmo teorema da energia cinética, ok? Variação da energia cinética é igual ao trabalho. E aí, pessoal, a gente termina o capítulo, né? Deu para ir mais rápido porque eu passei os vídeos antes. Espero que vocês tenham visto, tá, gente? Eu vou fazer isso para o próximo conteúdo. Na próxima aula a gente vai fazer os exercícios desse capítulo, vou colocar no AVA,
Na outra a gente vai ver, vai começar o capítulo 11, que é o último capítulo que nós vamos ver, e aí vamos fazer a nossa prova. Como a próxima aula é de exercício, eu vou olhar no cronograma, né, para não ficar muito corrido para a gente, se eu consigo dar essa aula para vocês como a gente costuma fazer, ou não, ou se a gente vai, né, se eu uso esse tempo e eu vou ver como que tá o cronograma lá, tá? Se vai, mas eu acho que tá dentro, tá tudo dentro do planejado. Quer ver? Eu vou entrar rapidinho lá. Porque no final a gente perdeu umas aulas, deixa eu ver aqui. Geral, cronograma. Hoje são 3 de fevereiro. Primeiro de fevereiro, torque no momento angular, conservação no momento angular. Esse trabalho aí, professor. Não, esses trabalhos eu não vou. Eu até falei no início que normalmente eu gosto de fazer, mas no presencial. Aqui não vai dar tempo, então a gente tem essas aulas aqui. Na verdade, a gente está hoje em torque e momento. A gente viu torque, né? A gente viu momento de inércia. Eu vou dar isso aqui, mas eu já dei torque. Então, na próxima aula, eu vou dar momento angular, que vai ser aqui no dia 5. Não, 5 é sábado. Vai ser aqui, quando seria a nossa prova. Eu vou alterar esse cronograma, tá, pessoal? Próxima aula é dia 8, deve ser o exercício de 3 pontos. Aqui deve ser momento angular, conservação do momento angular. Vou deixar isso para a gente fechar na próxima aula, tá bom? Se na próxima aula for exercício, na quinta-feira da semana que vem eu passo o cronograma atualizado para vocês. Se eu ver que vai ficar apertado, eu entro na próxima aula já com o próximo conteúdo, ou passo de maneira assíncrona um vídeo, mais os exercícios e dou a aula de terça para vocês fazerem, a gente continua na quinta, mas eu pretendo fazer a prova no máximo aqui no dia 15, tá? Que ali é sábado também. Vamos ver se a gente faz nossa prova, última prova no dia 15 de fevereiro. E aí eu vou colocar as notas das listas também, as notas da prova vocês já tem no AVA, da primeira prova. Acho que tá tranquilo. Tem alguma dúvida, pessoal? Sim ou não? Eu particularmente não. Sem dúvidas aqui também. Por enquanto, isso aí. Então tá, eu vou fazer o seguinte aqui. Vou mandar a chamada online aqui hoje para. Não, acho que dá tempo, deixa eu ver aqui. Automação, tá, gente?
Ana Gabriela. Vou fazer rapidinho, tá, gente? Faltou muita gente hoje. Arthur Rezende. Cecília Maurício. Cláudio Fernandes. Presente. Fernando Augusto. Gabriel Augusto. Glauber Venâncio. Professor, Cláudio Fernandes está presente. Você falou aí? Não, Cláudio, ok. Você tá. Eu vi, Cláudio. Fernando Augusto, Gabriel Augusto, não, né? Glauber Venâncio. Gustavo Alves. Presente. Igor Marcos. Presente. João Vitor Pereira. Presente. João Vitor Santana. Kelly Macena. Lucas de Carvalho. Presente. Lucas Soares. Luiz Felipe. Marcel Faria. Michele Cristina. Otávio Augusto. Presente. Pedro Henrique. Presente. Pedro Henrique Lopes. Thiago Diniz. Thiago De Nicole. Viviana Aparecida. Wellington Carlos. Mecânica, pessoal. David Nicolas. Felipe Mateus. David não está presente. Felipe Mateus. Francelino Teles. Presente. Igor Fernandes. Presente. Iago César. João Pedro Coelho. Presente. José Guilherme. José Marcos. Presente. Lara Juliele. Presente. Luca Cristi. Presente. Matheus Adriano. Nádia Santos. Paulo Júnior. Presente. Pedro Henrique Vieira. Renor Gomes. Presente. Rian de Moura.
Samuel Monteiro. Presente. Sara, Professor, Renan presente aí, hein? foi mal, Renan. Sara Santos. Thiago Henrique de Lima. Yuri Makate. Presente. Felipe Matheus. O que é que eu faço pra você voltar? Desde foi o primeiro, Felipe Matheus. Acho que é isso, pessoal. Francelino Teles está aí? Sim. Então não confundi, não. Eu dei falta pro Felipe mesmo. Sem querer aqui. Talvez eu pense que tivesse marcado errado. Fica assim, então. Pessoal, quando eu mando as orientações por e-mail antes da aula, é tranquilo, não é? Vocês conseguem se orientar e ir lá no AVA quando é assíncrono? Por exemplo, na aula passada eu mandei orientando os vídeos que vocês deveriam assistir, ou quando eu mando o exercício falando que está no AVA, tranquilo para vocês, não é? Tranquilo. Eu vejo tá. pelo chat. Sim. No chat do AVA, né? Isso. Não, é tranquilo, é porque eu mando pelo AVA, aí eu acho que não sei se vai por e-mail, deixa eu já parar a gravação aqui. Mas aí é isso, pessoal. Então fica assim. Eu oriento vocês na terça-feira, tá? Porque eu vou atualizar o cronograma. E aí, de qualquer maneira, a orientação vai chegar. Se não nos encontrarmos, na terça eu vou deixar atividade. Talvez eu deixe algum vídeo mais esses exercícios, porque o tempo está um pouco curto. E de qualquer maneira a gente encontra na quinta. Se for o caso de eu for continuar com o conteúdo na terça, aí eu marco a aula aqui no Teams, vocês recebem também o convite, tá bom? Eu recebo vindo do futuro, viu, professor? Porque você me mandou um aqui do dia de amanhã, do dia 4. Como assim? Para mim aparece sempre, os seus e-mails sempre aparecem um dia depois. Uai, para vocês também é Não, assim, com a pessoal? data, Só para não, com a data, como se você tivesse me mandado a data de amanhã. Ah, tá. Você tá falando para mim do futuro. Aí eu não sei o que acontece, não. Para a gravação aqui, pessoal. Mas Obrigado. chega direitinho. Ah, não, então beleza. Obrigado pela aula, pessoal, pelo tempo de vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem. Boa noite. Até. Boa noite. Boa noite.